Terceiros anos, vamos à revisão rápida, né, de eletrostática. Então, os conteúdos serão o quê? Parte de conceito de carga elétrica, né? Carga elétrica é a propriedade que os elétrons e os prótons têm, né? Então, os elétrons têm carga elétrica negativa, os prótons têm carga elétrica positiva. Lembrando que os elétrons são móveis, né? O prótons, eles são fixos no núcleo do átomo, certo? Então, vamos supor que um corpo ele pode ganhar ou perder calor. Desculpe, eu acabei de gravar a aula do calor, aí estou com calor na minha mente. Um corpo ele pode ganhar ou perder elétrons. Agora, tenha cuidado aqui, a dica é o seguinte, olha. Quando é que um corpo está eletrizado? Quando ele está com falta ou excesso de elétrons. Se ele está com excesso, ele fica carregado positivamente. Se ele está com falta, se ele está com excesso, fica carregado negativamente. Se ele está com falta, fica carregado positivamente, certo? Só que é o seguinte, e quando é que um corpo está neutro? Quando a quantidade de elétrons e prótons é a mesma. Cuidado da pegadinha. O corpo está neutro é quando ele não tem carga. Não, o corpo sempre vai ter carga, porque sempre vai ter elétrons, sempre vai ter prótons. Entendeu? Então o corpo está neutro não é porque ele não tem carga. Isso não existe. Não tem carga, então é o vácuo, né? No mínimo, prótons e elétrons, tá certo? Então, carregado é quando está com falta ou excesso de elétrons, certo? Mas nós sabemos que cada elétron é a carga elementar. Carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É a carga elementar. Não existe carga menor do que isso, sem valor. Se for 2 elétrons, só é dobrar. 3 elétrons, só é triplicar. Só que se for ganhar 2, fica menos 2 vezes isso. Se perdeu 2, fica mais 2 vezes isso. O sinal do expoente não altera, só o sinal do coeficiente. Mas vamos supor aqui um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui um exemplo, né? Exemplo 1, sobre isso aqui, certo? Então vamos supor o seguinte, que você tenha um corpo, ele ganhou isso aqui, ó. Mais complexo é isso aí. Vamos supor que um corpo está eletrizado com uma carga de, vamos supor aqui, 2 coulomb. Vamos botar menos 2 coulomb. Menos 0,2 coulomb. Ele está carregado, já tem o valor da carga elétrica, certo? Ele quer saber quantos elétrons ele ganhou. Ora, nós sabemos que quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons ganho ou perdido vezes o valor de cada um deles. Esse aqui ele já está aqui em coulomb. Então, no lugar do que você colocar o 0,2. Lembrando que não é preciso colocar esse menos não, porque se você colocar menos aqui também vai ficar menos, não é? Menos 1,6 vezes 10 elevado a 19. É menos com menos não é mais? Então, desconsidere o sinal. Só está menos no início do texto porque ganhou, certo? Então, aqui você coloca 0,2 igual ao que ele quer. Quantos elétrons ele ganhou? Então, você vai ter o que aqui? Deixa eu botar mais para cá. 0,2 igual a n vezes E. É quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? A menos 19. Então, veja. Esse camaradinho todo vai dividindo. Beleza? Então, aqui, habilidade matemática. Então, escuta. Você vai dizer que n é igual. Quem está do outro lado, né, 0,2. Só que você, para facilitar, você pode deixar em notação científica. 0,2 é o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1 por causa de uma casa decimal. São 2 décimos. Então, no lugar de 0,2 você bota 2 vezes 10 elevado a menos 1. Se fosse 0,02, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Sim, dividido, quem está ao lado do n? Né, tudo isso aqui, aí vai dividindo. Você vai 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Então, n é igual. Aí você vai dividir esse por esse. Ora, aqui você pode fazer o seguinte. Preste atenção. É melhor dividir 2 por 16 do que 2 por 1,6. Quando chegar nesse nível aqui, você repete 2 vezes 10 elevado a menos 1. Você tira a vírgula aqui. Quando aqui aumenta, aqui diminui. Então, aqui você aumenta aqui um menos 1. Você, no lugar de 1,6, você bota 16 vezes 10 elevado a menos 19 com menos 1 dá quanto?
sempre vai ser menos 20, tá certo? Quando você tirar a vírgula aqui, se ficar 16, vai ficar 16, aliás, aqui vai ficar menos 20, porque menos 1 daqui, tá certo? Então aqui você vai dividir 2 por 16. Ora, quando você divide 2 por 16, você tem que simplificar 2 por 16. Ora, 2 por 2 é 1, 16 por 2 é quanto? 8. Concordam? Para dividir isso aqui por 8, correto? Só é fazer a conta aqui, ó. Veja. 1, quantas vezes tem 8? Nenhuma vez, né? Vírgula, bota um 0. 10, quantas vezes tem 8? 10 décimos, né? Uma vez, né? 8, sobrou 2, vai dar quanto? 2, aí sobram 4, fechou com 5, pronto, 0. Então aqui vai ter o que? N equivale a 0,125 vezes. Agora preste bem atenção aqui, ó. Esse 10 elevado a menos 20 está negativo, suba ele positivo. Então menos 1, aí vai ficar mais 20. Mais 20 com menos 1 vai dar o quê? 19, então vai ficar 10 elevado a 19. Só que a resposta é em notação científica, certo? Em notação científica. Então, esse camaradinho aqui, o coeficiente tem que ficar entre 1 e 10. Então, essa vírgula tem que viajar para cá, 1,25. Viajando para cá, esse número aumentou, né? Passou de 0,125 para 1,25. Então, se andou uma vez, aumentou, aqui diminui. Então, veja, 19 menos 1 dá 18. Então, a mesma coisa, ó, menos 19 com menos 1. Aí, menos 1 com 19 dá menos 20. Aqui é mais 19 com menos 1. Dá mais 18. Então, aqui vai ficar n é igual a 1,25 vezes 10 elevado a 19 com menos 1, 18. 18 o que? Elétrons. Ele ganhou essa quantidade que é extensivamente enorme, grande, entendeu? Então, toda vez que você pedir a quantidade de elétrons, então você vai sempre pedir o valor da carga elétrica, você só vai multiplicar. Lembrando, se ele ganhou, no final você pode ter um sinal de menos. Se ele perdeu, vai ser positivo, tá certo? Nós vimos também rapidamente sobre o processo de eletrização. Há 3 processos de eletrização, né? Pode ser por atrito, por contato ou por indução. Preste bem atenção. Por atrito só acontece quando 2 corpos são isolantes, certo? Um vai ficar positivo e o outro vai ficar o que? Negativo. Vamos supor que isso aqui seja madeira e esse plástico. Quando eu faço isso aqui, alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar o que? Negativo. Tá certo? Então, por atrito, são 2 isolantes, correto? E um vai perder e o outro vai ganhar. Só que a quantidade de elétrons que um ganha é a mesma quantidade de elétrons que um perde. Há uma conservação de carga elétrica. O que vai diferir é a carga final de cada um. Mas a soma da carga antes e depois é a mesma coisa, devido à conservação de carga elétrica, certo? Outra coisa, para saber se quem é positivo e quem é negativo, tem aquela chamada série triboelétrica. Se não é enunciado, por exemplo, na série triboelétrica, você tem A, B, C, D, certo? Se eu atritar A com B com C, né? Aí C vem depois de B, então C vai ficar positivo e B vai ficar o quê? Negativo. Mas vamos supor que seja B com A, certo? B com A. Olha, como B aqui, não aqui, vem depois de A, então B vai ficar o quê? Positivo e A vai ficar o quê? Negativo. Então na relação que ele der, você der uma relação, atritou fulano com ciclano tal e tal, aí você vai montando para uma série triboelétrica para quem vem antes e depois para quem vai saber quem vai ficar positivo ou negativo, tá certo? Pronto. Então se liga nisso aqui, tá certo? Outra coisa, 2 corpos se atraem quando os sinais forem diferentes, né? Ou quando um for neutro e o outro ficar eletrizado, tá certo? Na atração há duas formas. Ou quando um for positivo ou negativo, se atrai. Agora, quando um for neutro e o outro eletrizado, também se atrai. Entendeu? Agora, para repudiar, não. Para repudiar, eles têm que ter com a mesma carga. Todo mundo positivo e todo mundo o quê? Negativo.
Outro processo, esse aí foi atrito, né? Atrito, pronto, isso aqui foi o atrito. Então, atrito é entre dois isolantes. Quando atritado, um fica positivo e o outro fica negativo. Por contato, não. Por contato, ele tem que tocar. Um tem que estar eletrizado e outro neutro. Então, vamos supor que esse aqui está positivo e esse está neutro. Quando entra em contato, quando entrar em contato, vou fazer aqui, está neutro. Esse daqui com esse, se ele está positivo, ele está com falta de elétrons. Então, elétrons viajam daqui para aqui. Se os elétrons saem daqui para aqui, quando separar, os elétrons que chegarem aqui, certo? Que chegaram aqui, não é suficiente para tornar ele neutro. Ele continua positivo, certo? Positivo. Só que esse daqui, se sai elétrons, passa de neutro para positivo. Ou seja, é diferente do atrito. No atrito, no final fica um positivo e um negativo. Já no contato, os dois ficam a mesma carga de mesmo sinal. Não tem que estar eletrizado, tem que estar neutro, certo? Agora vamos supor duas esferas idênticas. Duas esferas idênticas. Uma está com carga de 2 coulomb e a outra B de 5 coulomb. Se eu colocar em contato e depois separar, qual é o valor da nova carga? Você faz aquela média aritmética. Quando colocar as duas juntas, você soma 2 mais 5 e divide por 2. Por quê? São duas cargas, né? Aí 2 mais 5, 7. 7 dividido por 2 dá quanto? 3,5 coulomb. Então, cada uma ficou com 3,5 coulomb. Então, quando coloca em contato, no final fica com a mesma carga. Só que 5 mais 2 é quanto? 7, veja. E 3,5 mais 3,5 é quanto? Também é 7. Você já soma antes e depois é a mesma coisa, certo? Tem o contato simultâneo e o contato sucessivo, né? Simultâneo é de uma vez só. Tem 5 cargas e coloca as 3 em contato. Qual será o valor da nova carga? Pega, soma todas 5 e divide por 5, média aritmética. Quando for sucessivo, você vai fazer uma por uma. Por exemplo, eu tenho a esfera A, B e C e uma terceira D, uma quarta D, certo? Eu pego o D e faço contato sucessivo com as demais. A gente vai fazer D com A, D com B e D com C. D com A, soma a carga de D com A, dividido por 2. Aí já o resultado das que fizeram, aí já não é mais D, é D'. Aí vai somar com B, o resultado anterior, entendeu? Como eu dei na explicação com vocês aí, certo? E indução, pronto, saiu atrito e esse aqui foi o contato, certo? O de cima é o atrito e o de baixo é o contato. Eu estou sendo rápido, gente, porque ainda tem outras coisas, tá certo? Contato. E o indução, veja, o indução é quando você tem uma carga carregada, vamos supor, negativa e a outra neutra. Aí você só aproxima. Quando você aproximar essa carregada negativa da neutra, ora, se os elétrons aqui estão mais próximos aqui, então elétrons daqui são repudiados, eles vão para cá, ó. E aqui fica o quê? Positivo. Mas continua neutro. Aí você faz um ligamento com a Terra, aí esses elétrons aqui descarregam na Terra. Tá certo? Então é bipolarização. Aí quando separa, esse daqui, que é o indutor, continua negativo, e esse que é neutro, como os elétrons saem para a Terra, ele vai ficar o quê? Com falta de elétrons. É parecido com o atrito dentro de carga. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar o quê? Negativo. Então, somente em contato é que ele fica com a mesma carga, tá certo? Por indução não, beleza? Aí, viajando aqui rápido, nós vimos sobre força elétrica. Olha, lei de Coulomb, a lei de Coulomb. Força elétrica em duas cargas vai ser igual à constante eletrostática do meio, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de uma das cargas, vezes o módulo de outra carga, dividido por D ao quadrado. Isso aí é para calcular a força elétrica de duas cargas dimensionais diferentes, certo? Esse K aqui equivale a 10 elevado a
mais 9. Né? 9 vezes 10 elevado a mais 9. Newton, metro quadrado por forma quadrada. Vou dar um exemplo aqui. Olha. Só um exemplo, por causa do tempo. Vamos supor que duas cargas elas se repelem, ou seja, com uma força de, vamos botar, 0,2 newtons. E essas cargas são iguais. A uma distância, vamos botar aqui, de 40 centímetros. E elas são iguais. Ó, duas esferas iguais se repelem com uma força de 0,2 newton quando elas estão a distância de 40 centímetros. Qual é o valor dessas cargas? Então, se são iguais, você vai dizer que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. Correto? Aí aqui, aplicando a fórmula, no lugar do F, você bota quanto? 0,2 igual a K. K vale quanto? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes. Veja, não é Q vezes Q. Q vezes Q é o quê? Q ao quadrado. Então, quando elas forem iguais, sempre vai ser Q ao quadrado. Dividido por D ao quadrado. Só que D tem que ser em metro. Ou você escreve 40 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ou opta para 0,4 metros. Porque anda duas casas. Uma, duas. Entendeu? Como aqui 40 eu acho muito grande, 40 vezes vai dar 1.600, eu vou para 0,4. Então aqui fica como? 0,4 ao quadrado. Então, você vai ter 0,2 equivale a 9 vezes 10 a nona, que é ao quadrado. 0,4 vezes 0,4 vai dar 4 vezes 4 é quanto? 16. Aí vai dar 0,0, né? São 0,16, né? Porque tem que dar duas casas decimais. Isso aqui não é uma casa decimal? 4 vezes 4 é 16, tá certo? Aí eu vou fazer mesmo pelos extremos. Então aqui você faz o seguinte: tudo isso aqui vezes 1 ocultar tudo isso que é quanto? 9 vezes 10 a nona, que é ao quadrado, que é igual a esse vezes esse. Você faz o seguinte: quanto é 2 vezes 16? Você bota 32. Aí conta. Aqui tem duas casas decimais, aqui tem 1. Então 1, 2, 3. Aí você conta 1, 2, 3 e fecha aqui. Entendeu? Aí você vai dizer que Q ao quadrado é igual. Você pode deixar isso aqui em função de 32. Como? Você pode deixar. Você conta 1, 2, 3. Então você pode deixar 32 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Dividido por quanto? Por 9 vezes 10 elevado a nona. Então, você vai ter o quê? Que Q ao quadrado é igual. Veja, você vai dividir 32 por 9. Se fosse 36 por 9, daria 4, seria beleza. Mas não dá, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Dividindo 32 por 9 vai dar aproximadamente, ou então posso deixar em termos de fração, certo? Posso deixar assim, ó. Eu deixo 32 sobre 9, presta atenção, vezes, aí esse 10 elevado a nona sobe 10 elevado a menos 9, tá mais 9, é menos 9 com menos 3 dá quanto? Menos 12. Aí aqui eu vou calcular a raiz quadrada de todo mundo aqui. Então, Q é igual a raiz quadrada de 32 sobre 9 vezes 10 elevado a 12. Ora, a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Concorda? E a raiz quadrada de 32? Se você for decompor 32 por 2 dá quanto? 16. Por 2 dá quanto? 8. Ou seja, 32 é 2 elevado à quinta, certo? 32 é 2 elevado à quinta. Aí se você for calcular a raiz quadrada de 2 elevado à quinta, você especifica abaixo de 5, qual número que é par? Primeiro número, abaixo não é 4, porque aqui não é 2, então aí equivale a 2 elevado à quarta vezes 2. Aqui tem um oculto.
Divide 4 dividido por 2 é quanto? Não dá 2, então isso aqui equivale a 2 ao quadrado, que é a metade de 4, vezes raiz de 2. 2 ao quadrado é quanto? 4, vai dar 4 raiz de 2. O que acontece? A raiz quadrada de 32 sai o 4 e fica o quê? E fica o 2. Certo? Porque 4 vezes 4 é 16. Se eu colocar para dentro, 16 vezes 2 dá quanto? 32. Isso é questão matemática. Aqui você divide esse por esse. Quanto é 12 dividido por 2? Dá quanto? 6. Então, vezes 2 elevado, 10 elevado a 6. Pronto. Coube. Certo? No caso, menos, certo? Que pode ficar assim, que é igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre 13 microcoulomb. Lembrando que 10 elevado a menos 6 é micro. Tá certo? Então, isso é uma questão para calcular o valor da carga elétrica. Tá certo? Da lei de Coulomb. Então, vocês têm exemplo que eu expliquei. Isso aqui é domínio de matemática, viu? Do 9º ano. Então, vamos agora para campo elétrico. Campo elétrico, gente, é uma região que só influência de uma carga. Só tem campo elétrico se existir uma carga no espaço. Se tiver carga no espaço, não tem campo elétrico. É um campo gravitacional. Se não tiver massa, não tem campo gravitacional, certo? Só que para você calcular o campo elétrico, quando a carga for positiva, o campo elétrico é de afastamento. Quando a carga for negativa, o vetor campo elétrico é de aproximação, certo? Então, para você calcular esse campo elétrico, vai depender da carga fonte. Vamos supor que eu tenho uma carga aqui Q positiva, e nesse ponto aqui existe um campo elétrico. Então, se ela for positiva, preste atenção pelo amor de Deus, viu? O vetor campo elétrico é de afastamento, porque ela é positiva, então é saindo, certo? Se eu colocar uma carga aqui, e eu não falar, e essa carga aqui é fixa, como essa, e nesse ponto P aqui, que é o mesmo ponto desse aqui, eu tenho um campo elétrico criado por essa carga, e eu botar o vetor campo elétrico apontado para ela. Está aproximando, tá? Então essa carga vai ser negativa, porque está apontando para ela. Se eu apontar para cá, essa carga vai ser o quê? Positiva. Então, como está aproximando, a carga elétrica vai ser negativa, a carga geradora. Afastando é o quê? Positivo. Certo? Agora, se eu colocar uma segunda carga fixa para ver se é uma atração ou repulsão, aí eu vou saber. Então, por exemplo, eu coloco uma carga aqui, uma carga Qzinho. Eu não sei se Qzinho é positivo ou negativo. Só que a força está assim, a força elétrica está para cá. O vetor força elétrica. A força aqui vai falar se é atração ou repulsão. Então, se está apontada para lá, é porque esse Qzão está atraindo o Qzinho. Se está atraindo sinais do quê? Diferente. Então, se esse é positivo, essa carga tem que ser o quê? Negativa. Então, o campo elétrico, veja bem, o vetor campo elétrico só serve para a análise da carga que gera o vetor campo elétrico. Se for de afastamento, essa carga que está gerando esse campo é positiva. Se for aproximando, essa carga que está gerando o campo elétrico é o quê? Negativa. Agora, quando você coloca uma segunda carga móvel e ela aproxima, atrai, é porque os sinais são diferentes, tá certo? Vamos supor que eu jogo também esse Q aqui, esse Q aqui, Aí vamos supor que haja uma repulsão, uma força elétrica de repulsão. Esse Q vai ser positivo ou negativo? Se está repudiando, é porque tem o mesmo que sinal, né? Então, se esse é negativo, esse também tem que ser o quê? Negativo. Certo? Por exemplo, vamos supor que no enunciado tem a seguinte questão. Aqui eu tenho a carga geradora, aí tem um desenho assim. Esse aqui é o campo elétrico e esse vetor aqui é a força elétrica. Certo? Isso aqui é a carga aqui. Ninguém sabe o sinal das cargas, presta atenção. Primeiro você vai descobrir o sinal de Qzão, através de E. Como está afastando de Q, está afastando, Afastando.
Então o Q vai ser o quê? Positivo. Certo? Agora, só que esse Q aqui está repudiando esse Qzinho. Se está repudiando através dessa força, é porque tem que ter o mesmo sinal. Então, Qzinho vai ser o quê? Positivo. Certo? Então, através de E você descobre o valor de Qzão. E através de F você descobre o valor de Qzinho. Tá certo? Beleza? Agora, na forma de campo elétrico para calcular, é em função da distância da carga fonte ao ponto. Então, o campo elétrico pode ser igual a K vezes o módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. É parecido com a forma de força elétrica. Ou vai ser igual a força sobre o módulo de Qzinho. Por exemplo, vamos supor que no campo elétrico eu tenho uma força de 10 newton com uma carga elétrica, aí coloco uma carga elétrica, mas assim, uma carga elétrica colocada no espaço e sofre uma força de 10 newton, e aí o valor dessa carga que é colocada, veja, ela é colocada, sofre uma força, mas é a carga de prova, ela tá recebendo essa força. Então vamos dizer que Qzinho seja 4 microcoulomb. Qual é o valor do campo elétrico nesse ponto? Tipo, o valor do campo elétrico, esse é nesse ponto. Aí você bota E igual a F sobre Q. F é quanto? 10. Qzinho vale quanto? 4. Micro. 10 elevado a menos 6.